Olá a todos, como vai? Tudo bem? Hoje vamos falar um pouco nesse vídeo sobre tempo de reação e algumas questões relacionadas ao controle atencional. Eu uso em minha aula um exemplo do caso do Usain Bolt, quando ele queimou, né, a saída no Mundial 2011, participava da classificatória. Esse Mundial ocorreu na Coreia do Sul e, obviamente, ele ficou de fora das finais, como era esperado. É um super atleta, esse erro causou espanto, né, em todos os seus fãs e, obviamente, nele também. Só para a gente ter uma noção do que seria queimar uma largada no atletismo, você tem a partir do surgimento do estímulo, que é o tiro, 100 milissegundos é o mínimo de tempo que você tem para responder. Qualquer coisa antes disso vai ser caracterizado como antecipação, ou seja, o sujeito começou a gerar, a programar toda a sua ação antes mesmo do tiro ter aparecido. Então, para a gente ter uma noção, aparentemente, o Bolt respondeu em menos 104 milissegundos, ou seja, 100 milissegundos antes mesmo do surgimento do estímulo. Então, foi uma resposta realmente ficou clara que ele queimou. Isso, obviamente, não era esperado por um atleta desse nível. Mas o que será que aconteceu? Né? Só para a gente ter um exemplo, o que é uma média de tempo de reação do Bolt, por volta de 165 milissegundos, né? 16 décimos de segundo. Esse foi o tempo que ele gerou de reação na final de 100 metros na Olimpíada de Londres. Ele foi mais uma vez campeão olímpico. A gente consegue capturar em dois lugares, tanto na sapatilha quanto no joelho, que o Blake mexeu pouco antes da saída. Mas será que isso foi suficiente para gerar, né, essa resposta do Bolt? Pode ser sim, talvez essa seja a resposta para a nossa pergunta. Um colega mandou na época essa figura de um blog e eu fui dar uma avaliada e é muito interessante esses dados. Nós temos aqui a raia 4, a raia 5, que é do Bolt, e a raia 6, que é do Blake. Nós temos aqui a linha cinza, que denota o momento do tiro para a saída. Nós temos a linha verde, que é o limite legal de 100 milissegundos. Né? Se o sujeito responder antes, ele vai queimar a largada. E a linha vermelha é a linha vermelha de cada um dos atletas em cada uma das raias. A gente vê, obviamente, que o Bolt sai antes mesmo do tiro ter aparecido. Intervalo muito curto, a gente não consegue perceber claramente, mas lá no bloco de partida existem sensores e esse sensor capta a variação da pressão do pé do sujeito naquele sensor. E foi isso que aconteceu. A gente vê exatamente na raia 6, na raia do Blake, uma alteração na pressão dele, que nós observamos claramente no vídeo, pela mudança, né, do brilho na sapatilha e pela alteração do posicionamento do joelho dele, indicando que ele movimentou um pouco antes do tiro. E depois, no intervalo muito próximo, aqui exatamente não tem o tempo, mas é um intervalo muito próximo do tempo de resposta. Desculpa, do tempo de reação. Então, é possível que essa alteração, que essa mexida na perna do Blake, na perna esquerda, que estava ao lado do Bolt, tenha sido o estímulo que disparou a resposta do Usain Bolt. Obviamente que o estímulo principal, o que deveria dirigir toda a atenção dele, é o tiro, mas por visão periférica, pelo nível de concentração tentando marcar os seus adversários, né, é possível sim que esse estímulo tenha gerado uma resposta. Se a gente fosse pensar em termos de processamento, o que aconteceria? Nós usarmos um modelo simples de 3 estímulos, a gente vai ver que existe um efeito gargalo no processamento. Como funciona isso? Nós temos inicialmente, no primeiro estágio, a identificação de estímulo. Você tem inúmeras informações sensoriais chegando aqui, ou que vão chegar, né? E você precisa identificá-las. Se vocês pegarem minha aula
Sensação e Percepção, aula 1, vai mostrar toda uma via onde você tem a estimulação do sensor, seja de sensor visual, seja de proprioceptivo, vai ter todo um trajeto neural até o tálamo, e depois em áreas corticais específicas para processamento dessa informação sensorial, gerando percepção. Nós teríamos aqui o primeiro estágio do processamento. O segundo estágio seria a seleção da resposta, ou tomada de decisão sobre o que fazer com esse estímulo que o ambiente está te oferecendo. No caso do atletismo, a saída é muito simples, é muito tranquilo, porque você só tem um TR, tempo de reação simples. Você tem um estímulo para uma resposta. Tem que tomar decisão, né? O estímulo apareceu, você parte para frente. E o terceiro estágio é da programação da resposta, onde você organizaria aqueles comandos e dispararia esses comandos. É possível você ter esses comandos já pré-programados. Então, se nós pegarmos aqui o efeito gargalo, nós usamos uma garrafa como uma analogia, você tem a identificação do estímulo, a seleção da resposta, e a programação da resposta seria o gargalo. Então, se dois estímulos entram no sistema, no processamento, com intervalos muito próximos, o segundo estímulo ele vai ter que ficar esperando no estágio de seleção da resposta, aquela resposta motora do primeiro estímulo sair, ser processada, para depois isso ser gerado. Como é que isso poderia se dar no caso ali do Zen Bolt? Você teria o estímulo 1, que é o estímulo falso, né, que foi o movimento da perna do Blake, gerando, né, todo um processamento. É possível até mesmo que o Bolt consiga perceber que aquele estímulo não é adequado, ou seja, você vai entrar com uma informação no sistema para tentar frear, né, ou olha, frear aquele processamento inicial. Mas só que como esse estímulo entrou primeiro e existe um efeito gargalo, alguém vai ter que ficar esperando, essa informação que está sendo processada ela vai ter que aguardar, ou seja, a resposta vai ser iniciada, vai ser gerada, que é o caso aqui, e só depois de um intervalo temporal que você tem aquela inibição ou uma segunda possível resposta. Então, quando o erro, você tem dois estímulos chegando muito juntos, se o primeiro estímulo for falso e você iniciar o processamento dele já atingir esses níveis aqui, desse estágio de processamento, o que você vai ter é uma incapacidade de frear, de inibir esse processamento que está errado. E é possível que isso tenha acontecido com o Zen Bolt. Uma outra coisa interessante, que eu acho que isso não explica exatamente o que aconteceu com o Bolt, mas é possível a gente gerar tempos de reação abaixo de 150, 200 milissegundos, como a literatura mostra. Existe um fenômeno muito usado em ambientes experimentais, um determinado paradigma, que é chamado de startle response, seria uma resposta ao susto. Então, o sujeito está aqui respondendo aos estímulos visuais, né, tem respostas manuais, e ele vai executando essas respostas de acordo com os estímulos visuais. Sem que ele saiba, um estímulo auditivo muito alto, para acima de 120, 130 decibéis, surge, né, aleatoriamente, desencadeando nele essa resposta ao susto, esse startle response. E o que você vê é uma resposta com tempos de reação muito abaixo do que é esperado quando você passa por toda uma via naqueles estágios. Você observa, então, tempo de reação abaixo de 70 milissegundos à medida que você sofre um susto desse. O que poderia explicar isso, né? Que nós temos, por exemplo, igual nos tratos retículo-espinais, aqui no tronco encefálico, você teria algumas respostas básicas já armazenadas, pré-programadas, que à medida que esse estímulo muito forte, com uma intensidade muito grande, entra no sistema, você liberaria esses comandos, sem ter que passar por todas essas vias mais altas, né, do sistema nervoso, áreas, por exemplo, vias corticais, o que diminuiria muito o tempo de reação dessa resposta. Existem hoje controvérsias, até mesmo estudos mostrando que é possível você ter tempos de reação muito baixos, também gerados por startle response, mas passando não só pelo trato córtico espinal, mas também por áreas do córtex motor. Tá? Isso é uma questão que está aberta. Mas isso é uma curiosidade, uma coisa interessante que mostra que é possível nós deixarmos pré-programar determinadas ações, que determinados estímulos podem desencadear essa resposta muito rápida, né? Não passando por aquelas vias atencionais, perceptivas, que demandariam mais tempo para gerar essa resposta. Isso deve ter um valor adaptativo, né, dentro da nossa evolução muito grande. Então, para tentar responder por que Bolt queimou a saída no Mundial de 2011, a minha tentativa de explicação é que Bolt disparou seus comandos motores a partir de um estímulo distrator.
Se o Blake ele usou de malícia, né, trapaceou ou não, isso a gente não tem como saber. Mas que os vídeos e os resultados daquela informação sobre pressão e tempo de reação que foi visto na figura indicam que talvez o Bolt tenha gerado uma resposta frente a um estímulo que não era o estímulo correto. Pessoal, se você gostou, quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, pode deixar aí seu comentário, fique à vontade. Se gostou do vídeo também, pode dar um like aí então, tá ok? Um grande abraço a todos, obrigado.